dia, crianças. Bom dia, meus pequenos. Vamos a mais uma correção da atividade de ontem. Tia Elba resolveu trabalhar a disciplina de geografia. Nós trabalhamos, Tia Elba enviou uma atividade sobre pontos de referência e o endereço. Nada mais, nada menos, do que começar um texto, um conto tradicional, João e Maria, para iniciarmos esse novo conteúdo. Só que infelizmente tia enviou ontem a página, tia se confundiu, enviou a página errada, mas aí depois eu mandei as páginas corretas, certo? Então assistam as correções e vejam se vocês acertaram. Tia vai ler o texto para vocês. Você conhece a história de João e Maria? Leia um trecho dessa história. João e Maria moravam numa cabana na floresta com o pai, um pobre lenhador, e a madrasta. Havia várias semanas que eles não tinham nada para comer. A madrasta armou um plano para não morrerem todos de fome. Amanhã daremos um pedaço de pão a João e Maria. Depois vamos deixá-los na floresta. Eles ficarão bem. João e Maria estavam no quarto ao lado e ouviram tudo. Maria chorou baixinho. João disse a ela: Não se preocupe, vou pegar umas pedras para marcar o caminho de volta. A madrasta acordou-os de madrugada para o passeio. Dirigiram-se à floresta e João pôs a ideia em execução. Soltando as pedrinhas sem que a madrasta visse, mas as pedras acabaram e João passou a jogar farelos de pão para marcar o caminho. Ao chegar a uma clareira, o pai disse para eles: Esperem aqui, vamos cortar lenha e já voltamos. João e Maria esperaram tanto tempo que adormeceram. Quando acordaram, já era noite de lua cheia, que iluminava a clareira. Eles procuraram pela trilha de farelo de pão para voltar para casa. Mas não a encontraram, pois certamente os pássaros haviam comido as migalhas de pão e apagado a trilha. Bom, essa aqui é um conto, é um trecho do conto João e Maria, que eu acredito que vocês já tenham ouvido, já tenham lido, ou talvez até assistido a essa história. Lembrando que clareira é um espaço na floresta com pouca vegetação, certo? Então, para marcar o caminho, ele deixou pedrinhas. Só que as pedrinhas acabaram e ele resolveu deixar farelo. Porém, quando acordou, os farelos já não estavam mais ali, que certamente os pássaros haviam comido. Para vocês saberem um pouco da história todinha, o final da história, como tudo acabou, depois vocês podem pesquisar no YouTube a história de João e Maria, certo? Agora vamos para as questões. Qual foi a ideia de João para eles não perderem na floresta? Se perderem na floresta, qual foi a ideia dele? João ele teve a ideia de quê? Primeiro, a questão do farelo, do farelo não, das pedrinhas, Ele teve a ideia de marcar o caminho com as pedrinhas e depois com migalhas de pão. Essa foi a ideia, Então, ele, no caso, quando acordasse, deveria ter toda a trilha, só não deu certo com os farelos, com as migalhas de pão. Eita, a tia voltou para cá, deixa a tia voltar de novo. Aqui. Pronto. Vamos agora para a segunda questão. Essa ideia deu certo? Bom, essa é uma questão de conversa, de socialização. Mas se vocês quiserem copiar, pode copiar. No caso, essa ideia não deu tão certo porque certamente os passarinhos haviam comido as migalhas de pão. Por isso que não deu tão certo. Ok? Então vamos para a próxima página. Essa é a página 28 do livro de Geografia. Vamos para a página 29. Agora sim, a gente vai iniciar pontos de referência. O que são pontos de referência?
Às vezes, podemos simplesmente apreciar uma paisagem bonita. Outras vezes, podemos estudar a paisagem para saber a relação entre a sociedade e a natureza. Mas também é possível usar elementos de uma paisagem que não nos perdemos, para não nos perdermos, né? É mais fácil memorizar um caminho prestando atenção aos elementos da paisagem ao longo do trajeto. Eles servem como pontos de referência. A orientação pode ser feita associando a um ponto de referência, uma casa, uma praça, a cada trecho do caminho. Ou seja, pontos de referência são aqueles pontos que nós podemos memorizar facilmente. Pontos conhecidos. Se eu for para a floresta e eu estou em um rio, não, digamos que eu estou indo estou no sítio e vou para a casa de uma amiga de tia. Aí diz assim, olha, a casa da tua amiga fica perto daquele açude. Então eu não sei onde é a casa, eu não sei onde é a casa da minha amiga, mas eu sei onde fica o açude. Então o açude, uma casa conhecida, ou talvez até um rio, né? Então são pontos de referência que nos irão orientar como chegar a determinado local. Um exemplo, aonde fica o mercado de Geraldo? Não, vamos para outro exemplo. Aonde fica a lojinha Delis Confecções, que é uma lojinha que tem. Eita, mas eu não sei onde fica. Aí alguém vai citar o ponto de referência que todo mundo praticamente conhece, né? Delis Confecção fica perto de Geraldo. Mercado Geraldo, Mercado Nordeste, todo mundo sabe onde é o Mercado Nordeste. Então, o Mercado Nordeste é um ponto de referência. São pontos onde nós conhecemos, né, que servem para nos orientar ou nos levar a um lugar que nós queiramos ir, certo? Então, aqui, questão 1. Este é o desenho de um trecho do bairro onde Arthur mora. Ele está ensinando a amiga o caminho da casa dele até a escola. Observe o desenho e responda as questões. Então, o Tiago vai colocar aqui no lápis, que eu vou precisar do lápis para responder essas questões, porque vocês fizeram no livro de vocês, ok? Deixa eu ver se o lápis vai. Pronto, nós temos aqui a fala de Arthur. Arthur, ele está ensinando a amiga onde é que ele vai chegar, onde é que é a casa dele, certo? Moro em frente à praça e ao lado do estacionamento. Saio de casa e sigo pela Rua das Águas até a avenida principal, onde tem uma papelaria em frente e... Eita, peraí, deu probleminha aqui. Pronto. Deixa a tia continuar, deixa a tia logo colocar o lápis, que o computador tá travando. Pronto, acho que foi. Aqui, moro em frente à praça, vamos ver. Vamos ver se a colega conseguiu chegar, se a colega conseguiu achar mesmo a casa de Arthur. Moro em frente à praça ao lado do estacionamento. Então, nós temos aqui, onde é que está o estacionamento? O estacionamento é esse aqui, ó. Então, se ele mora ao lado do estacionamento, aqui não tem nenhuma casa. E em frente à praça, ó, a praça aqui, ó. Então, a casa de Arthur, aqui, ó. A casa de Arthur, certamente é essa. Então, a letra A, certo? Aí vocês coloquem aí a letra A, que é a casa de Arthur. Pronto. Estacionamento. Saio de casa e sigo pela Rua das Águas até a avenida principal, onde tem uma papelaria em frente a um cabeleireiro. Minha escola fica nessa avenida, em frente à lanchonete. Pronto. Agora nós iremos descobrir aonde fica a papelaria. Então, a papelaria, vamos descobrir aqui, ó. Aqui é a papelaria. Então, a papelaria vai ser a questão B. Aí vocês colocam B aí, certo? E a escola, e a gente não sabe onde é a escola. Vamos ver qual é o trajeto que Arthur leva para chegar à escola.
certo? Vamos, aqui, ó, trace o caminho que Arthur faz da casa dele até a escola. Então, vamos lá. Moro em frente à praça, ao lado do estacionamento. Saio de casa e sigo pela Rua das Águas. Então, ele saiu daqui, ó. Ele passou pela Rua das Águas, certo? A avenida principal. Aqui a avenida principal. Ok, parei. E agora? Cheguei na avenida principal, onde tem uma papelaria. Então, nós temos que passar em frente à papelaria. Nós já descobrimos onde fica a papelaria. Em frente é um salão de cabeleireiro. Então, o salão de cabeleireiro fica aqui. Vamos passar na frente do salão. Minha escola fica nessa avenida, em frente à lanchonete. Então, a lanchonete é essa. Então, certamente a escola de Arthur é essa aqui, certo? Porque a lanchonete está aqui. Então, essa é a escola de Arthur. Então, essa vai ser a questão C. Pronto, através dos pontos de referência, no caso as ruas, a praça foi um ponto de referência, a avenida, o salão de cabeleireiro também foi um ponto de referência para chegarmos até a escola de Arthur, certo? Questão C, que pontos de referência Arthur usou para indicar o caminho? No caso, Arthur utilizou, ele falou da Rua das Águas, né? Deixa aqui, tá com problema esse computador. Vamos ver se vai. Eita, Jesus. Só um instante, viu, crianças? Que o computador de tia tá com um probleminha. Pronto, aqui, ó. Ele indicou a praça, certo? Que no caso é essa pracinha aqui. O estacionamento, que no caso foi qual estacionamento? Que não tá muito, assim, não fica muito nítido, não. A papelaria, que no caso foi essa aqui, papelaria. Deixa eu aqui olhar para o livro. O estacionamento, salão de cabeleireira, lanchonete. Ah, o estacionamento é isso aqui, ó. Ele usou a praça, o estacionamento, a papelaria, não é isso? Que é essa aqui a papelaria, ok? E o cabeleireiro e a lanchonete, certo? É porque aqui fica ruim de ver. E não vê muito aqui, ó. Salão de cabeleireiro, aqui, que é esse amarelinho, e a lanchonete. Então, ele usou esses pontos de referência para a gente descobrirmos aonde era a escola dele. Senão a gente não tinha descobrido, né? Aqui, o endereço. Vamos falar um pouco agora do endereço. Então, pontos de referência é mercado, salão de cabeleireiro, vários outros estabelecimentos, né? Também pode ser uma rua. Uma rua também pode ser um ponto de referência. Endereço. As moradias e outras construções, como escolas, lojas, hospitais, têm um endereço. Isto é, um conjunto de informação que permite a qualquer pessoa chegar até esses locais. O endereço é muito importante. Por exemplo, para fazer o cadastro no posto de saúde ou na biblioteca ou para abrir uma conta no banco, é necessário informar um endereço. No desenho abaixo, observe a localização da casa de Camila, no município de Jardim do Sul. Então, nós temos aqui a casa de Camila, que é essa casa aqui, ó, certo? E a gente vai tentar colocar aqui um endereço de Camila. Não está muito nítido, mas no livro de vocês está mais nítido. No caso, ela mora na Rua Margarida. A placa está dizendo aqui, ó. Essa placa diz aqui, ó. Vocês olham aí no livro de vocês. Rua Margarida, número 7, que o número está aqui, ó. O número que ela mora, da casa dela. Bairro das Flores. Aqui o bairro, ó. Diz o nome da rua, o número da casa, o bairro das Flores e o município de Jardim do Sul. Certo? Então, esse é o endereço que Camila mora. Aí vocês coloquem o endereço dela. E agora, vocês, na questão 5, vocês vão anotar o endereço da nossa escola. Tia Elba colocou aqui, mas já havia colocado no link. O endereço é loteamento José Paulo, Rua Projetada, bairro Bom Jesus. O CEP é 56.760.000. CEP, viu? É código de endereçamento
viu? Cada cidade tem esse CEP. Em São José o CEP é outro. Se alguém de São Paulo mandar uma carta para vocês, eles têm que colocar o CEP. Se alguém colocar o CEP de São José, a carta vai para São José. Então, cada cidade, cada município tem um CEP, que é um código de endereçamento postal, certo? Pronto. Agora temos o município Tuparetama, estado Pernambuco e país Brasil. Eu percebi que tem muita criança que estava com dificuldade para saber o país, o estado e o município. O município é a mesma coisa que cidade, onde você mora. O estado é o Pernambuco e o país Brasil, ok? Sempre começando escrevendo com letra maiúscula, que são substantivos próprios. São nome de lugares, certo? Pronto. E por último, aqui mais exemplos de pontos de referência. Os pontos de referência são elementos que nos orientam para chegarmos a diferentes lugares que não conhecemos ainda. Aninha mora perto da praça. A praça está aqui, ó, certo? Então, a praça é um ponto de referência. Sua casa fica ao lado do shopping. Então, aqui, ó, também é um ponto de referência. Em frente à casa do Daniel. Provavelmente a casa do Daniel é essa. Porque se ela morar ao lado do shopping, então só tem essa casa aqui. Então, essa casa aqui vai ser a casa de Aninha, certo? Eu pedi para vocês desenharem. Eu não sei se vocês desenharam. Tinha gente que não estava desenhando, estava fazendo de qualquer jeito. Então, vocês vão desenhar a casa de Aninha, que fica ao lado do shopping, em frente à praça, certo? Aqui, ó, os pontos de referência. Hotel, padaria, o banco também é um ponto de referência. Então, tia Elba já descobriu a casa de Daniel, porque diz assim que a casa de Aninha fica em frente à casa de Daniel, então essa é a casa de Daniel. Então, são pontos de referência, esses são os pontos de referência que foram citados, né, nessa situação aqui, ó, praça, shopping, Daniel. A casa do Daniel a gente ainda não sabia, mas eu sei que só tem uma casa que fica ao lado do shopping, né, porque do outro lado fica o hotel. Então, esses são pontos de referências, ok? Esse aqui não precisava fazer, que era só desenhar a casa de Aninha quando realmente conseguisse descobrir. E esse aqui, que Elba ficou muito triste, que eu vi que alunos não fizeram, que é para desenhar a sua casa e alguns pontos de referência próximos a ela. Então, muitos não fizeram. O desenho bonitinho, fazer minha casa. Eita, minha casa fica perto de um mercado. Aí você tinha que desenhar o mercado. Aí aqui você coloca o nome Minha Casa. Bota a palavra Minha Casa. Aqui, banco. Então, o banco não, mercado, que a Elba falou, foi? Mercado. Tá o M de mercado aqui. Que é um ponto de referência. Eita, lá na frente tem uma pracinha. Então, você pode desenhar uma pracinha, certo? Então, isso era para ter feito com organização e com capricho. Ok? Então, até mais. Fiquem com Deus. Assistam as correções que são importantes. Beijos.